Graça e paz da parte do Senhor. Retornamos com o estudo da nossa lição da Escola Sabatina. E para que o Espírito Santo nos acompanhe nesse estudo, eu convido você a orar, caso você ainda não tenha orado. Eu já fiz a minha oração. E durante esta semana, nós estamos estudando sobre Jesus diante de Herodes. Hoje nós estudaremos o terceiro tópico. E o verso que está servindo de base para o estudo dessa semana é o que se encontra em 1 Pedro 2, 22 a 24. Eu vou ler uma parte que diz assim: Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Na página 30, se você tem a lição impressa, é onde discorreremos o estudo de hoje. Interrogatório, acusação e maus tratos é o título do nosso tópico de hoje. A pergunta A diz assim: descreva a atitude de Cristo diante dos seus interrogadores e a razão por trás disso. Nós vimos no estudo de ontem que Herodes e aqueles que o estavam acompanhando encheram Jesus de muitas perguntas, questionamentos. Eles queriam ver milagres, eles queriam saber se de fato a fama que Jesus tinha era verdadeira. Uma coisa Herodes sabia: Jesus não estava ali porque era culpado de algum crime que estava sendo acusado. Ele sabia que o que tinha trazido Jesus até ali era o ódio e a inveja dos sacerdotes e dos fariseus. Mas Herodes tinha vontade de conhecer a Jesus desde quando ouviu falar do que Jesus fazia, né? E aí ele tinha curiosidade, ele não tinha desejo de conhecer a verdade, ele não tinha desejo de abandonar sua vida de pecado, ele tinha apenas curiosidade. E diante desses questionamentos, dessas perguntas que estavam sendo feitas a Jesus pelo próprio Herodes, que era o principal deles, Jesus nada respondia. Lucas 23, 9, última parte, diz assim: mas ele nada lhe respondia. E o texto que eu li ainda há pouco, que é o verso áureo da nossa lição, é o que embasa também a nossa pergunta de hoje. Jesus não tinha interesse em suprir, em matar a curiosidade das pessoas. Esse não era o seu objetivo. O início da nota diz: Cristo se portava como quem não ouvia e nem via. Então, ele estava ali, as pessoas perguntavam, falavam com ele não dava nenhuma reação de que estava entendendo de fato o que estava acontecendo ao seu redor. E a razão por trás disso é aquela que eu comentei. Não havia interesse daquelas pessoas em conhecer a verdade, em alcançar a salvação. Então, se não havia interesse, Jesus falar ali não ia alcançar o seu objetivo divino de salvação da humanidade. No penúltimo parágrafo da lição diz assim: Herodes irritou-se com esse silêncio. Isso parecia indicar completa indiferença à sua autoridade. Então nós vimos que no tópico anterior, Herodes ficou feliz que Pilatos reconheceu sua autoridade como governador ali da região da Galileia. E agora o preso, o que está ali, digamos, com o futuro nas mãos de Herodes, o ignora. Isso despertou em Herodes uma raiva muito grande. Ele ficou irritado com aquela situação. E, de fato, ele estava passando vergonha na frente das pessoas que estavam ali. Pergunta B. O que podemos aprender com o exemplo de Cristo nesse episódio? Provérbios 26, 4 diz assim:
Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faça semelhante a ele. Essa é a lição que nós devemos aprender. A gente não deve entrar em discussão com tolos, né? Às vezes, perguntas até que dizem respeito a nossos princípios, aquilo que a gente acredita, perguntas que dizem respeito à palavra de Deus, mas que no fundo são ironias, são perguntas capciosas que querem trazer, que não vão levar, digamos assim, nenhum acréscimo àquela pessoa, porque a pessoa que faz muitas vezes não está interessada no conhecimento, não está interessada em aprender, quer apenas discutir mesmo, apresentar os contras, os prós e debater, né? Então, a palavra de Deus, ela não foi estabelecida para ser motivo de polêmica entre as pessoas. Ela é esclarecedora, e isso basta. Cristo poderia ter dito palavras tão profundas e penetrantes que atravessariam o coração do rei Herodes, mesmo sendo ele um homem de coração endurecido. Poderia tê-lo enchido de medo e tremor ao revelar todos os pecados escondidos da sua vida e mostrar-lhe o peso terrível do juízo que estava por vir. Mas Jesus não fez isso, porque nem isso adiantaria para causar arrependimento em Herodes. Então, que assim como Jesus, nós possamos, né, saber o momento certo de falar e o momento certo de calar. Que o Senhor nos abençoe e amanhã nós estaremos de volta com o estudo do 5º tópico. Aliás, com o estudo do 4º tópico. Que o Senhor nos abençoe. Amém.